continuar com Jacó. E nós vamos entender que são 3 pessoas diferentes e que viveram o mesmo problema. As suas esposas eram estéreis, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele abençoou e a vida das 3 foi mudada, as 3 geraram. Ali nós entendemos que são 3 tempos diferentes: Abraão, Isaque e Jacó. Então é a Bíblia nos dizendo que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e que Ele vai continuar sendo o mesmo eternamente. E Deus continua se relacionando, e nós vamos entender que de Jacó vai vir 12 filhos, que vai representar as 12 tribos. E desses 12 filhos, Deus vai se relacionar através de sonhos, chamado José, aonde ele vai enfrentar as suas lutas, as suas provações, mas ele vai viver a palavra de Deus na vida dele, porque como foi dito aqui hoje, Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus, ele promete, pode se levantar o capeta no inferno, pode se levantar o fofoqueiro na terra, pode ter rebelião de anjo no céu, mas a palavra dele, ela é cumprida. E agora nós vamos ver que vai se levantar um faraó. E esse faraó, a Bíblia vai dizer que ele não conheceu José, e ele não conheceu o Deus de José. Quando se levantam contra a tua vida é porque não tem conhecimento do Deus que você serve. Porque aquele que se levanta contra você está se levantando contra Deus. E a diferença é que você não levanta a mão, mas Deus, ele tem a mão de justiça para poder te justificar perante aquele que tem se levantado. E eu começo a ver aqui que o povo vai começar a viver uma opressão, começa a viver um jugo pesado, começa a viver tempos difíceis. Aquele povo começa a ser oprimido. Mas aqui eu vou entender uma coisa: quer ver crente crescer, é só começar a bater nele. Porque crente é igual clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Bate no crente hoje, e você vira e fala: saiu daqui de cabeça baixa, consegui, derrubei, terminei com o ministério dele. Aí no outro dia, você aparece na igreja, ele está lá, dando mais glória do que ontem, dando mais aleluia do que ontem, porque a porrada que você deu, não jogou no chão, mas impulsionou ele a chegar mais próximo de Deus. Então o povo crescia, e quanto mais crescia, mais era oprimido. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele começa a levantar um clamor a Deus, porque aquele povo estava vivendo uma opressão, estava vivendo um cativeiro. Então eles começaram a levantar um clamor a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus escuta o clamor daquele povo. Deus, ele vê uma mulher grávida e vai usar aquela criança para poder libertar aquele povo. Moisés, ele passa a primeira fase no Egito, a segunda fase no deserto, e a terceira fase ele vai encontrar com o faraó. Mas para encontrar com o faraó, primeiro tem que ter um encontro. Expulsar os demônios, e eles diziam: eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olhou para eles e falou: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês quem são? E o pau quebrou para o lado deles. Sabe por quê? Porque quando o crente é crente de verdade, seu nome não é reconhecido só no céu, é reconhecido no inferno também. Satanás pensa 2 vezes antes de bater de frente com você. É por isso que ele tenta entrar dentro da tua casa, para poder tocar em você, na vida daqueles que você ama. Porque quando ele chega de frente com você, ele sabe que é ruim para ele, porque em você habita o Espírito Santo de Deus.
Então naquele momento ali, Moisés está apacentando as ovelhas, e de repente começa a pegar fogo em uma sarça. Não é um fenômeno assim anormal. Moisés, como pastor de ovelha, ele era acostumado a passar naquele local. Sarça era uma árvore seca, e no deserto o calor é intenso. Então normalmente Moisés ele já viu outras pegando fogo. Mas a Bíblia vai dizer que agora é diferente, porque Moisés vai falar: me virarei eu para me ver essa grande visão. Por quê? Porque a sarça queimava, mas não se consumia. Moisés estava conhecendo o fogo consumidor naquele momento. E naquele momento ali Moisés ele começa a ver e começa a achar aquilo interessante. E creio eu que Moisés ele começa a ir em direção. Aí a voz de Deus brada para ele falando: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. A gente tem que aprender, não é de qualquer forma que pisa na casa de Deus, não é de qualquer forma que toca nos instrumentos de Deus, não é de qualquer forma que prega a palavra de Deus, não é de qualquer forma que você varre o chão da casa de Deus. Tudo tem que ter santidade, tudo tem que ter santidade. Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália. Quando nós vamos ver na história, a Bíblia vai dizer que quem usava sandália eram os senhores. Quem andava descalço eram os servos. Deus ele está virando para Moisés: Moisés, para você realmente me conhecer, você não pode ser senhor, você tem que ser servo. Porque hoje tem gente que quer ser servido dentro da igreja, mas eu aprendi com Jesus que aquele que é o maior não é o que é servido, mas sim aquele que serve. Naquele momento ali, Deus está falando para Moisés: Moisés, daqui para frente você vai obedecer o que eu falar, você vai fazer o que eu disser, você vai aonde eu ordenar. E a sua missão agora, Moisés, é voltar lá no Egito. Mas Senhor, eu não posso ir lá, senão o faraó vai me prender. Moisés, volta até o Egito e fala para faraó libertar o meu povo, para que haja festa no deserto. Aleluias. Isso aqui eu acho lindo, porque Deus podia falar que haveria festa em todo lugar, mas Ele especifica que a festa vai ser no deserto. Por quê? Porque o deserto é lugar de tristeza, deserto é lugar de dor, deserto é lugar de sofrimento, deserto é lugar de abandono, mas deserto também é lugar de provisão de Deus. Deserto também é lugar de Deus manifestar a presença dEle. Deus está falando: Moisés, vai lá e fala para faraó que eu vou levar o meu povo para um lugar de sofrimento, mas é no sofrimento que eles vão viver a vitória. Aí Moisés vira e fala assim: mas Senhor, eu vou chegar lá e vou falar tudo isso para faraó, mas aí faraó vai virar para mim e vai perguntar: quem é que está te mandando vir aqui? E eu vou falar o quê? Aí Deus olha para ele e fala: Moisés, fala para ele que eu sou. O eu sou está aqui nessa noite. Ele é a chave que abre porta. O eu sou, ele é a cura da enfermidade. O eu sou é a restauração do casamento. O eu sou é aquele que repreende a droga, repreende a bebida, repreende o Zé Pilita, tranca a rua, Exu Caveira. Ele repreende essa pomba gira do inferno. O eu sou está aqui nessa noite para dizer: não tem nada que possa resistir o meu poder. Alabasoremancho decai, aramanjore valasurimi de calabayaso. Moisés chega lá, fala, o coração de Faraó endurece, as 10 pragas vêm, o povo é liberto, atravessam o mar vermelho em pés secos. Eles veem a vitória
a qual eles recebem da parte de Deus, completa. Porque além de Deus livrar, Deus ainda acabou com os inimigos deles. É por isso que eu tenho medo de tocar na vida de crente. Porque quando se toca na vida de ungido, não se sabe qual vai ser a ação, a reação de Deus. Eliseu passou, eram crianças pequenas que começaram a zombar dele. Deus permitiu que uma ursa fosse espedaçasse as crianças. Imagina o que Deus vai fazer com você tocando na vida de ungido. E nós estamos falando que Deus, ele é Deus de relacionamento. E quando Deus ele chega até o deserto, Deus ele quer se relacionar com o povo. Então Deus vira e fala: Moisés, faça para mim um tabernáculo, mas faça para mim um tabernáculo móvel, porque aonde o meu povo for, eu irei junto com eles. Porque tabernáculo significa lugar de habitação. Deus ele está falando: faça um lugar para me habitar no meio do meu povo. Moisés faz o tabernáculo para Deus conforme Deus estabeleceu. E agora Deus olha para ele e fala: Moisés, faça para mim uma arca. E Deus começa a falar com ele: Moisés, essa arca, ela vai precisar de uma madeira especial. Essa madeira, ela tem que ser aquela madeira de acácia, que é a madeira mais resistente que tem, e só se encontra ela praticamente no deserto. E ela é uma madeira difícil, porque ela tem espinhos e ela é toda ondulada. Mas Deus ele está dizendo: você vai fazer daquilo que eu estou ordenando. Então eles pegam ali, eles fazem um molde de uma caixa, e Deus fala: agora você vai revestir essa madeira de ouro por dentro e por fora. E sabe o que eu acho interessante, pastor? É que para poder cobrir aquela madeira, o ouro tinha que ser levado no fogo. Ele tinha que estar numa temperatura muito alta. E quando se coloca o ouro derretido em temperatura alta, a madeira não resiste, a madeira derrete. É por isso que hoje a gente vê o irmão pulando aqui dentro e amanhã está vendo ele pulando lá fora, porque não aguentou o fogo. Preferiu pular no fogo estranho do que no fogo santo. Revestiu a madeira por dentro e por Deus ele está dizendo: por fora é testemunho. Você tem que ser aqui dentro a mesma coisa que você vai ser do lado de fora. Por dentro é transformação. Você não tem que mostrar para ninguém, mas naturalmente as pessoas vão ver através do seu testemunho. Aí Deus fala, continua fazendo: Moisés, faz agora uma tampa propiciatória. Sobre essa tampa coloca dois querubins esculpidos de ouro maciço, um de frente para o outro, mas eles vão estar com a visão tampada um para o outro com as suas asas. Por quê? Porque a presença de Deus vai descer na arca. E Deus ele está dizendo para Moisés: Moisés, ninguém consegue olhar quando a minha presença se manifesta. Moisés, lembra do maná que eu mandei? Pega um pote e coloca dentro da arca. Lembra quando Arão, a sua vara floresceu? Pega ela, coloca dentro da arca. Lembra o nosso encontro no alto do monte? A tábua dos 10 mandamentos? Coloca dentro da arca, porque Deus ele está dizendo: o maná significa que eu dou alimento para o meu povo. A vara de Arão significa, além de eu dar crescimento, eu ainda frutifico o meu povo. Mas as tábuas dos 10 mandamentos, Deus está dizendo: eu ainda exijo compromisso e obediência do meu povo. Então eles pegam aquela arca ali agora, e aquela arca vira a presença de Deus manifestada no meio deles. Vai se passar o período dos 40 anos. Moisés ele morre
E Deus olha para Josué e fala: Josué, agora está com você a bola, você vai continuar a obra. Josué vai virar, mas Deus fala que não, Josué, não preocupa não, aonde você estiver, a planta do pé eu te darei. Então Josué, ele vai ver agora um obstáculo, uma dificuldade, e o quê? Mas Moisés foi morrer logo agora que nós tínhamos que atravessar o Jordão? Eu não tenho a capacidade que ele tem de abrir mar vermelho. Mas aí ele olha para a arca e ele entende: quem abriu o mar não foi Moisés, quem abriu o mar foi o compromisso de Moisés com Deus. Sabe por que tem pessoas que nem da igreja ainda recebem vitória? Porque o compromisso que você tem com Deus faz respingar até mesmo no ímpio. Então Josué, ele olha e fala: olha, então vamos fazer o seguinte, vem os levitas, vem os sacerdotes, pegam a arca, colocam no ombro e vai na frente. E eles vão na frente, e a Bíblia vai dizer que de acordo que eles vão andando, o Jordão vai se abrindo. Sabe por quê? Porque aonde a presença de Deus está, não tem obstáculo que consegue impedir você de alcançar a promessa que Ele já te fez. A arca vai aparecer mais uma vez agora ali em Jericó. E nós vamos ver uma situação difícil, porque Jericó era considerada a cidade mais fortificada da época. As muralhas eram intransponíveis, não tinha como ultrapassar. Mas houve uns espias que entraram dentro da cidade, e dentro da cidade houve uma promessa, mas fora da cidade também tem uma promessa. Dentro da cidade tem uma promessa: Raabe, Deus vai salvar você e sua família. Mas do lado de fora também tem: nós vamos atravessar do outro lado e alcançar a terra que emana leite e... A presença vai na frente e as muralhas vão cair. Mas aqui eu começo a ver como que Deus tem o cuidado com aquele que é fiel a Ele. Se a muralha cai para frente, destruiria toda a cidade, mataria Raabe e sua família. Se a muralha cai para trás, mataria Israel e a promessa que Deus tinha feito. Então Deus, ele coloca as mãos e ele afunda as muralhas, porque pode levantar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se a presença de Deus está na tua vida, tu não vai ser atingido. Aleluias. Nós vamos entrar agora no tempo dos juízes. E no tempo dos juízes nós vamos entrar num tempo complicado, aonde o pecado do povo escorria como água pelas ruas afora. O sacerdote da vez, o profeta da vez era Eli. E Eli, ele já estava corrompido, não porque ele praticava o mal, mas porque ele estava sendo conivente com o mal que estava sendo praticado. Crente que concorda com coisas que não é de Deus, não adianta falar que é de Deus, porque está mais pecando do que o que está lá fora. Tira da sua vida esse tanto faz, irmão. Esse nada a ver. Nada a ver tomar uma cervejinha no final de semana. Nada a ver fumar só um cigarrinho. Nada a ver, aquela mulher não é a minha esposa, mas nada a ver. Pode beber? Pode. A Bíblia não fala que é proibido. Pode fumar? Pode. A Bíblia não fala que é proibido. Sabe o que é que não pode? É escutar a trombeta quando ela soar lá de cima, porque só vai entrar no reino aquele que tiver lavado e remido, porque todas as coisas não me são lícitas e nem tudo me convém. Então ali nós vamos entender que aquele povo estava vivendo um tempo difícil, aonde eles estavam longe de Deus. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pegavam uma porção do sacrifício, eles entravam nas portas do templo para se deitar com mulheres, estavam misturando o que era santo com o profano. E era uma complicação danada. Mas a Bíblia vai dizer que os filisteus vieram a peleja contra eles.
E Israel desce a pelejar contra os filisteus. E eles começam na batalha. E vai chegar um determinado momento que Israel começa a perder, então eles recuam para o arraial. E quando eles chegam no arraial, eles falam: olha, manda buscar a arca da aliança, porque nós estamos perdendo, mas com a arca nós vamos vencer. Buscaram a arca da aliança. A Bíblia vai dizer que o grito que eles deram foi tão alto e tão forte que a terra tremeu. Os filisteus olharam e falaram: por que eles estão gritando desse jeito? É a arca que chegou? O que nós vamos fazer contra esse Deus que é tão poderoso? Mas eu começo a entender uma coisa: nem todo barulho, nem todo grito significa que tem presença. Porque tem gente que roda aqui, mas também roda no carnaval. Tem gente que canta aqui, mas também tem um CD sertanejo dentro de casa. Tem gente que toma santa ceia aqui, mas também está tomando vinho dentro de casa e está falando não tem nada a ver. Eu não me recordo do vinho que Jesus tomar tem álcool não, irmãos. A Bíblia não fala que eles colocavam álcool para trazer alegria, não. A Bíblia fala que a alegria ela vinha porque era a presença de Deus que trazia essa alegria. É por isso que Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Louvai a Ele com salmos, hinos e cânticos espirituais. Fizeram uma barulhada, um alvoroço danado. Tinha arca, mas não tinha presença. Tinha a caixa, mas não tinha presença. E nós estamos vendo hoje em dia sim, pessoas que acham que tem, mas já não tem mais. Uma xícara rachada, coloca café nela, não vai sair tudo de uma vez não, mas os pouquinhos vai vazando, pouquinho a pouquinho. E isso está acontecendo com a unção das pessoas dentro das igrejas hoje em dia. Elas não estão percebendo, mas estão perdendo pouquinho por pouquinho. Por quê? Porque eu já não oro mais como eu orava antes. Eu já não venho mais em todos os cultos como eu vinha antes. Eu não leio a Bíblia na minha casa como eu lia antes. Se me chamar para ir no monte é perigoso eu até bater, até brigar. Misericórdia nesse frio. Mas chega em casa, vira e fala assim: vamos assistir uma série na Netflix? Passa a madrugada inteirinha e fala aí, coloca mais uma. Porque a gente tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. E eles vão à peleja, porque eles trouxeram a caixa, mas não trouxeram a presença. Eles perderam ali a batalha. E quando eles perdem a batalha, os filhos de Eli, eles morrem ali naquela oportunidade. E um que escapa chega até Eli correndo e fala: Eli, eu tenho uma má notícia para te dar. Na verdade são três. Primeira, nós perdemos a batalha. Segunda, os filisteus levaram a arca de Deus. Terceira, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram. Naquele momento ali, a esposa de um dos filhos dele começa a sentir dores. E o susto de Eli ao ouvir a notícia foi tão grande que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. O menino nasce, era para ser um momento de alegria, mas aquela mulher olha com tristeza aquela criança e diz: o nome dele vai ser Icabô, porque o nome dele vai representar o que está acontecendo hoje. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que agora vão se levantar reis. Primeiro levanta Saul. Saul se preocupava com o trono, com o status, mas nunca se preocupou com a presença. Nunca ele pensou em ir lá e buscar a arca. É por isso que Deus o rejeitou, porque aquele que não tem comunhão, Deus ele rejeita. Vai se levantar agora Davi, um garotinho que recebe ali uma palavra que vai ser rei.
persevera em cima daquela palavra, começa ali a reinar em Hebrom. E de repente, através de uma batalha grande, Deus dá a ele a vitória e ele consegue unificar todos os reinos. Davi agora, ele é rei, tem todos os reinos constituídos em um só. Ele tem servas, esposas, concubinas, ele tem tesouro, ele tem carro. Mas quando ele olha dentro do palácio, ele fala: está faltando alguma coisa. Não adianta você estar estruturalmente bem financeiramente e não ter presença. Não adianta você achar que está vivendo seus melhores dias no relacionamento se a presença de Deus não estiver sobre ele. Davi, quando ele olhou, ele disse: eu tenho tudo, mas está me faltando algo. Por quê? Porque eu não posso viver só do material. Primeiro eu tenho que buscar o espiritual. Então Davi reúne um povo para ele poder buscar a Arca da Aliança. E Davi vai empolgado. Por quê? Porque a Arca da Aliança, ela fez uma trajetória muito grande. Ela chegou até a terra dos filisteus. Os filisteus bradaram: por quê? Vencemos o Deus de Israel? Mas é que eu começo a entender. Deus, ele só permitiu eles levar a arca, sabe por quê? Porque ele iria demonstrar muito mais força vencendo o inimigo dentro da casa dele. Porque pegaram a Arca da Aliança e colocaram dentro do templo de Dagon e foram festejar. Os sacerdotes levantam de madrugada e vão no templo. A estátua de Dagon está caída no chão, com o rosto no chão perante a arca. Eles olham e falam: deve ser um vento que bateu e derrubou a estátua. Vamos levantar ela aqui. Faz ali as ofertas, as oferendas deles, vão embora. Aí no outro dia de madrugada eles voltam de novo. A estátua está caída do mesmo jeito, mas agora com a cabeça. Porque eu corto hoje toda a armadilha, todo o laço, todo o impedimento. Eu entro na casa do inimigo, mas eu entro para poder ter vitória. E eles veem aquela situação e falam assim: não é possível, tem algo de errado. E de repente começa a sair rato de tudo enquanto é lado. Um enxame de rato começa a invadir a cidade. Irmãos, isso é tão sério que a Bíblia, ela vai dizer o quê? Aquele povo todo foi ferido com uma enfermidade aonde ninguém poderia se assentar. Deus colocou hemorroidas em todo mundo daquele povo. Sabe por quê? Deus, ele está dizendo: quer brincar comigo? Então eu vou te ensinar como é que brinca direito. Quer brincar com Deus? Então te prepara para quando Deus se levantar a mão contra você. E eles olham e falam: esse Deus não pode ficar aqui. Essa arca nós temos que mandar ela embora. Mas a gente não pode mandar ela assim, sem nada. Eles esculpiram 5 peças de ouro da enfermidade e 5 peças de ouro do rato. Colocaram na arca, pegaram um carro de boi, colocaram a arca em cima do carro de boi. Mas tem um detalhe: eram 2 vacas e elas tinham acabado